Eu sei que parece que queimou uma luz aqui no estúdio, mas a gente só tá incorporando esse clima sombrio e assustador pra falar do Tim Burton. Mas tá uma merda isso, então vamos ligar essa luz aí e falar sério. Então, agora tá bom, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alice Aquino e esse é o Ali Aqui. E apesar desse fracasso de introdução aí que vocês viram, hoje a gente vai mesmo falar sobre um dos melhores e maiores diretores de cinema da história e também um dos meus preferidos, que é o maravilhoso Tim Burton. Então, gente, não vou nem enrolar, só vamos lá, tá bom? Tim Burton nasceu em 1958 lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e desde que ele era pequeno, ele teve um gosto, assim, pelo estranho, né? Que a gente sabe que é a marca registrada do diretor. Depois de se formar na faculdade de animação, ele foi trabalhar na Disney. Quão estranho é isso, né, gente? Só que como ele era estranho demais, ele queria fazer coisas estranhas demais, ele acabou saindo de lá para fazer as suas próprias produções. Mas foi só em 1988 que ele emplacou o incrível Beetlejuice, que ficou conhecido aqui no Brasil como Os Fantasmas Se Divertem, e que foi o filme que colocou o diretor no mapa, inclusive porque ele ganhou seu primeiro Oscar de maquiagem. Então esse filme foi realmente uma marca na história dele. Depois disso, lá em 1989, Tim Burton foi convidado para fazer 2 filmes do Batman, que a gente sabe que são meio trash, mas que no fundo a gente ama. Mas a grande reviravolta na vida do diretor aconteceu com o filme Edward Mãos de Tesoura, onde ele conheceu o seu grande parceiro de longa data, Johnny Depp, que interpretou o Edward, o personagem principal, além do filme ser uma criação autoral do diretor. Então foi a primeira vez que o cara botou a mão na massa e, vamos combinar, ele fez um filme sensacional. Edward Mãos de Tesoura é um clássico nos dias de hoje e eu tenho certeza que todo mundo já viu, fica lembrando daquela cena super triste, super... da ervilha, que ele fica tentando pegar a ervilha lá com as tesourinhas dele e não consegue. Gente, essa cena parte meu coração até hoje. Eu acho que esse filme é incrível e, obviamente, ele marcou o início de uma grande amizade entre o Johnny Depp e o Tim Burton. E, obviamente, mais do que toda essa estranheza visual do diretor, ele ficou conhecido por essa amizade com o Johnny Depp, já que o Depp atua em praticamente todos os filmes do diretor. E depois de Edward Mãos de Tesoura, ele se juntou com o diretor para fazer a biografia de um cara chamado Ed Wood, que foi conhecido como o pior diretor de cinema de todos os tempos. Quem é que pensa em fazer um filme sobre esse cara, gente? Depois disso, ele ainda fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele reimaginou Willy Wonka na fantástica fábrica de chocolate. Ele matou e barbeou umas pessoas também no Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. E, claro, ele foi o nosso incrível chapeleiro maluco dessa nova versão aí, que é bem ruim, né? Mas tudo bem, de Alice no País das Maravilhas. Tudo isso ao lado, obviamente, de Tim Burton. Então, o Johnny Depp, ele é um... Então é claro que o Johnny Depp ele esteve presente aí em muitos momentos da vida do diretor, mas eu acho que ele fez parte de uma das coisas que mais popularizou ele, que foi A Noiva Cadáver. Foi o stop motion que eu acho que colocou o Tim Burton lá, cara, no mapa pra população em geral. Se você não conhecia, você assistiu esse filme no cinema, você passou a conhecer o diretor, e algumas pessoas obviamente foram atrás de outros filmes dele, e eu sei que você está achando estranho, porque A Noiva Cadáver é um stop motion, porém, o Johnny Depp deu voz ao personagem Victor do stop motion. Então, cara, foi uma parceria aí que aconteceu de todas as formas possíveis. Biografia, remake, stop motion, tudo tava lá, o Johnny Depp e o Tim Burton. E assim como as inúmeras colaborações do Burton com o Depp, a gente também tem as colaborações dele com a maravilhosa Helena Bonham Carter. Os dois se conheceram no set de O Planeta dos Macacos lá em 2001 e depois desse amor à primeira vista que rolou no set, eles se casaram e começaram uma linda e maravilhosa história de amor. Então a Helena aparece em diversos filmes e ela se tornou
um símbolo, né? Ela se tornou o par romântico do Johnny Depp na maior parte desses filmes. A gente tem ela como a Miss Lovett de Sweeney Todd. Ela também fez a Rainha Vermelha no Alice do País das Maravilhas, que eu acho que foi o ponto alto do filme, uma das coisas de destaque realmente desse filme. E por fim, a gente tem ela em Sombras da Noite, que foi uma das últimas colaborações dos três juntos, porque depois disso o Johnny Depp ele virou um cara que bate em mulher e ela se separou do Tim Burton, infelizmente. Porém, eles disseram que o casamento terminou de uma forma amigável, então é possível que a gente ainda veja os dois juntos em algum projeto, e eu estou torcendo muito pra isso, porque eu acho que ela tem tudo a ver, porque ela é estranha e eu acho que ela é a personificação do que esse diretor gosta e acredita e faz. E claro, não tem como falar de Tim Burton sem falar de animações. Eu acho que uma das animações que mais marcou a infância das pessoas foi O Estranho Mundo de Jack, que é um curta-metragem, um stop motion também, foi lançado lá em 1990 e pouquinho. E é um curta que fala sobre Jack Skellington, que é um cara que vive na cidade do Halloween, e ele encontra um portal para a cidade do Natal, que é um lugar completamente bizarro, onde as pessoas são super felizes e nem um pouco assustadas e nem um pouco bizarras. Então é um curta muito divertido, eu particularmente amo muito, e eu acho que ele marcou realmente a infância de muitas pessoas. Depois disso, a gente teve A Noiva Cadáver, que é o filme que marcou o diretor de uma forma geral, onde a gente tem um cara normal que acaba se casando com uma mulher morta. Então a gente tem aí um stop motion incrível, muito sombrio e muito bizarro. E por fim, a gente tem Frankenweenie, que estreou em 2012 e na verdade era um projeto super antigo do Tim Burton, da época que ele trabalhava na Disney, que ele pensou em fazer esse projeto, e finalmente ele deu vida ao cachorrinho que é atropelado e o seu dono transforma ele numa espécie de cachorro Frankenstein. E depois que isso acontece, várias coisas bizarras começam a acontecer na cidade. É um filme que eu particularmente gosto muito, eu acho muito fofo e eu tô torcendo pra ele lançar logo uma animação nova, porque as animações do Tim Burton são incríveis. Então, gente, eu acho que deu pra vocês terem uma ideia de quem é o Tim Burton e por que ele é esse cara que faz tanto sucesso. Ele tem esse estilo de coisas cadavéricas e esguias e um pouco bizarras e sombrias que vão te dar pesadelos, mas talvez não. Eu acho que ele tem filmes para todos os gostos, ele tem musicais, ele tem drama, ele tem desenho, enfim. Não tem desculpa para você não assistir um filme do Tim Burton e conhecer esse cara que, na minha opinião, é um gênio. O cara é foda. E tem muita gente dizendo por aí que acha que ele se perdeu, ele caiu na mesmice, principalmente depois do fracasso que foi Alice no País das Maravilhas, né, gente? Realmente não foi muito bom. E o Sombras da Noite também não foi muito bom. Então o cara tá indo aí capengando. Mas no final de setembro a gente vai ter a estreia do Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, que é um filme que é baseado num livro que, quando você lê, você já vê que tem tudo a ver com o cara. Vai falar sobre crianças estranhas com habilidades peculiares, né? Então são coisas bem bizarras. Assistam o trailer e aí depois a gente conversa um pouco mais sobre esse filme. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem aquele joinha pra ajudar e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo! Ai, gente, que medo.